Olá, como vai você, grande fã de Gojira? Tudo bem? Vamos continuar aqui a minha análise, sem spoilers, do filme Godzilla, o Rei dos Monstros. Vamos nessa! Alguns poderiam dizer que os personagens não têm profundidade. Eu discordo pelo seguinte motivo. A profundidade dos personagens, elas não tem que ser expostas, né, em todos os roteiros, através das atitudes que esses personagens tomam. Porque tem histórias, tem roteiros que não dá, né? Como esse roteiro, por exemplo, Godzilla, o Rei dos Monstros, é muita coisa para se mostrar, para fazer acontecer em apenas 2 horas e 12 minutos. Muita coisa. Então não dá para você dar profundidade para todos os personagens. Só que a forma que o roteiro encontra para dar profundidade para os personagens principais do filme é uma forma muito inteligente. E essa forma é a seguinte: o pessoal que é da Monarch, né, o Dr. Ishiro Serizawa, a Vivian Graham, o Sam, o pessoal da Monarch, eles têm uma profundidade só pelo simples fato de serem da Monarch. A Monarch é uma entidade que tem uma visão política, social e humana do que está acontecendo na história. Política porque eles têm que lidar com a política ali. Tem os militares que querem matar todos os kaijus. Então a Monarch ali, os membros da Monarch tem que ser políticos, né? Tem que jogar um jogo político ali e tal, blá, blá, ainda que seja de uma forma, ainda tenha sido apresentado de uma forma meio superficial. Mas eles estão praticando uma certa política ali. A política que eles praticam levam a consequências sociais, né? Digamos assim, uma visão social que eles têm da Terra, de que dá para kaijus, titãs, conviverem com os seres humanos, certo? Não precisa um exterminar o outro, não precisa chegar a esse ponto. E tem a questão humana da Monarch, que é a preocupação deles com a humanidade em si, e até mesmo com o próprio Gojira. Então você tem cientistas na Monarch que estão tão preocupados em salvar o Godzilla quanto salvar a humanidade. Então tem um fator social, político e humano ali na entidade da Monarch. Logo, todo mundo que trabalha na Monarch compartilha, defende esse mesmo ideal que a Monarch tem. O simples fato de você estar trabalhando na Monarch, a Monarch não é uma empresa que você entra para bater um cartão e... Não, é uma filosofia. A Monarch é uma filosofia, ela tem uma ideia filosófica. Então o simples fato de você estar na Monarch, independente da sua função, se você é advogado da Monarch, se você é um cientista da Monarch, pesquisador, não importa. O simples fato de você ser da Monarch deixa bem claro as suas aspirações sociais, políticas e humanas, a sua preocupação com o mundo. Você não vai estar trabalhando na Monarch querendo matar todos os kaijus, porque não é o que a Monarch, não é a filosofia da Monarch. Então você não precisa dar uma profundidade para cada um dos membros da Monarch. Não, porque a Monarch em si tem a sua profundidade. Ela tem a sua questão política, social e humana. Logo, todo mundo que trabalha nela também tem. Já a família, a questão da família, Emma, Mark e Madison, eles têm a questão política de tomar a decisão, de decidirem o destino da humanidade por conta própria, querendo ou não, isso é uma política, né? É um elemento político. Eles estão querendo fazer política, tomar decisões que serão políticas por si próprios, né? A parte da família ali que se envolve com o vilão e por aí vai. Tem a questão social, que eles têm a visão de mundo deles e querem praticar essa visão de mundo e criar assim uma nova sociedade, certo? Então tem política, tem uma visão social e tem a profundidade deles no que se refere ao fator humano, né? Ao fator humano, porque quando eles percebem que não vai ser tão bem assim quando eles imaginaram, né? Eu falo a Emma e a Madison, elas e começam assim, então o meu coraçãozinho humano tá me dizendo que devemos desfazer isso aí, hein? E aí elas procuram desfazer o que fizeram. Então, a mesma questão que tem na Monarch, de questão política, social e humana, também tem na questão da família, da Madison e da Emma, né? Tem política, tem questão social e tem a questão humana. Então esses dois núcleos, né, Monarch e família da Madison, eles têm uma profundidade sim. Pode não ser aquela mega profundidade que costumamos ver em um filme X, filme Y, mas eles têm, tá? Não dá pra se dizer que são personagens rasos,
Não são, porque o simples posicionamento deles dentro do contexto da história expõe o caráter deles, expõe a profundidade que eles têm. Eu gosto da química que tem a Monarch, né? A Madison e a Emma têm uma química legal, me convence que são mãe e filha, me convencem. Mais até do que o Mark me convenceu que é pai da Madison e foi esposo da Emma. Mas assim, também nada negativo em relação a isso. Mas o pessoal da Monarch, eles me convencem que eles são uma equipe. Eu sinto uma química ali, eu consegui captar uma química entre eles. Isso é muito legal, porque isso dá vida pra Monarch e deixa a Monarch assim, tipo, me dá vontade, me deu uma certa vontade de, se a Monarch existisse, eu ia querer trabalhar na Monarch. Certeza, nem não sei fazendo o quê. Levando um cafezinho pra galera lá, que dane-se, mas eu ia querer estar lá dentro da Monarch. Sabe, onde tudo acontece, o pessoal tá discutindo essas coisas de kaiju, titã, não sei o que, tá um passo à frente, até mesmo do próprio governo dos Estados Unidos, que fica assim, tipo, os militares não sabem o que, né, o que tá acontecendo, fica cobrando da Monarch, vocês têm segredos que vocês não revelam e tal, e a Monarch, ou seja, a Monarch tá um passo à frente do próprio governo, e aí, eu certeza que se eu pudesse, se a Monarch existisse e eu pudesse, eu ia trabalhar na Monarch, até bate no ombros, eu ia trabalhar na Monarch. Por conta disso, a Monarch, ela me pareceu viva, parecia uma equipe de verdade. E por falar em elenco, a minha maior preocupação do filme inteiro, tudo que eu tinha visto de comerciais e trailers, eu só tinha uma preocupação, meio que eu sabia que o filme seria bom, assim, a parte técnica seria sensacional, eu tinha uma certa preocupação com o roteiro, mas, né, como é Godzilla, e de tudo que eu já vi de Godzilla no passado, o roteiro não era, né, super importante assim, né? Então eu pensava, o roteiro só não pode ser ridículo, sendo decente tá bom, e o roteiro é bom. E aí, então a minha preocupação real mesmo era com a atriz Millie Bobby Brown, que interpreta a Eleven lá em Stranger Things. E aí eu fiquei assim, porque ela é uma das personagens principais do filme, e se a atriz não interpretasse bem, esse seria mais um Ford. Eu tenho um certo trauma do Ford, do ator principal lá, do personagem principal do filme anterior, o soldado lá. Eu realmente não vai, aquele personagem não vai. E eu pensei, será que a Madison vai ser mais um Ford na minha vida? E aí junta com o fato de que a Millie Bobby Brown, a atriz que interpretou a Madison, ela interpreta a Eleven em Stranger Things. Gosto de Stranger Things, gosto muito. Porém, a única coisa em Stranger Things que não me desce é exatamente a Eleven. Eu não gosto dessa personagem lá. E aí a personagem Eleven aparece e eu falo, meu Deus do céu, nossa, que saco essa menina. Tá com a mesma cara sempre, cara. Todos os episódios tá com a mesma cara. E eu fiquei assim, dá vontade de, menina, vai, muda essa cara, que saco. Eu sei que a sua vida foi horrível. Eu sei que o pessoal abusou de você, mas caramba, não é pra ficar com essa cara até minha vida inteira. Sabe, não gosto da Eleven. Me enche o saco. Se eu pudesse, sempre acelerava quando ela aparece em Stranger Things, né? Só que ela, né, se eu fizer isso daí eu vou perder a história, porque ela aparece em várias cenas. Enfim, aí eu fiquei com essa preocupação. E aí, mas vendo a Millie Bobby Brown nesse filme, ela me fez mudar de opinião sobre ela mesma. A Millie Bobby Brown, ela se mostrou uma atriz muito boa, porque a Madison no filme, ela tem algumas nuances. Ao contrário da Eleven em Stranger Things, a Madison aqui, ela sorri, ela chora, ela fica brava, ela fica decepcionada, ela fica irritada, sabe, tem nuances a personagem. E a Millie Bobby Brown, por mais que não apareça tanto assim na tela, ela, toda vez que ela tem que entregar uma faceta de triste, brava, com raiva, feliz e tal, decepcionada, ela entrega. E entrega assim, sem meio que se esforçar muito. Você vê que a atriz não está se esforçando muito para entregar aquela nuance pontual da personagem naquele instante. E ela entrega. E aí eu percebi que eu não gostava da Millie Bobby Brown porque eu não gosto da Eleven. E aí eu fiquei com a ideia de que, como a Eleven é um pé no saco, com a mesma cara sempre,
Aí eu, né, acreditei que a própria Millie Bobby Brown fosse a mesma coisa. Por mais que eu via algumas entrevistas da Millie Bobby Brown, ela toda despojada em algumas entrevistas e tal, toda, né, alegre, feliz, e nada a ver com a Eleven, mas aí ela não tá atuando, ela tá numa entrevista, né? E aí eu ficava assim, não sei, viu, não sei, a Millie Bobby Brown não me desceu. Só que a partir desse filme aqui, ela me desce. Ela se mostrou ser uma baita de uma promessa, sim, lá em Hollywood, né, como atriz. Torço para ver grandes filmes dela, ela como protagonista. E fico feliz dela estar em Kong versus God, ou melhor, God versus King, né, Deus versus Rei, no próximo filme. Porque ela vai estar lá e provavelmente ela vai ser uma das atrizes principais. E por falar em Kong versus God, né, King versus God, God versus King, como que exatamente ela vai estar conectada ao próximo filme? Porque pelo que aconteceu nesse filme aqui, não dá pra fazer muita conexão dela participando do próximo filme. Certo? Não tem, na verdade não tem conexão nenhuma. Assim, você imaginar como que ela vai parar na Ilha da Caveira no próximo filme para participar dos eventos que vão ocorrer, né? King Kong versus Godzilla. Enfim, daí também é uma questão para depois, né? Mas enfim, Millie Bobby Brown, se você estiver assistindo esse vídeo aqui, desculpa por não ter gostado de você antes, tá bom? Desculpa por ter achado que você era uma atriz limitada, de poucas nuances, poucas facetas. Eu fui enganado pela Eleven, tá? A Eleven é um pé no saco, é uma personagem que você não devia estar interpretando, porque você merece mais do que essa personagem pé no saco. Se você gosta de Stranger Things, não fica bravo comigo não, porque eu gosto também, gosto muito, gosto de todos os personagens que estão lá, mas não da Eleven, tá? Mas fico feliz que a Millie Bobby Brown se demonstrou ser uma atriz muito legal, gostei dela no filme, muito mesmo. Algumas pessoas podem também reclamar que o filme dá muito foco nos humanos e pouco foco nos kaijus. Eu discordo completamente. Pra mim é tudo equilibrado, tem muita briga de muito kaiju, né, de titãs. Então toda hora tem alguém brigando contra alguém e ao mesmo tempo também tem muitos seres humanos aparecendo. Só que quando os humanos aparecem aqui, ao contrário do filme anterior e ao contrário de vários filmes de Godzilla, da franquia Godzilla, os humanos, eles são legais de acompanhar. A Madison com a mãe, né? A Madison com a Emma com o vilão, com o Alan Jonah, com o pessoal da Monarch, né? O Ishiro Serizawa, a Vivienne Graham, o Mark Russell, o Sam, sabe? É legal acompanhar todos eles. Eu, pelo menos, não me senti nem um pouco incomodado quando a cena cortava do Godzilla brigando com o Ghidorah, cortava para qualquer personagem humano. Todos eu tava tanto me importando com o Godzilla, a moto e tal, tanto querendo ver eles, como eu estava tanto me importando e querendo ver os personagens humanos da história. Então quando eu fazia a transição, não caía pra mim o filme, não caía o meu clima, né, o meu tesão com o filme não caía, não diminuía. Não, mas eu acho que isso vai acontecer com algumas pessoas, mas comigo não aconteceu, tá? E eu devo admitir que isso já aconteceu muito na franquia Godzilla com outros filmes, inclusive com o filme anterior, tá? Quando eu cortava dos mutos, cortava do Godzilla pra ir pro soldado lá, pro Ford, eu falava, pra ir pro Ford e pra qualquer outro soldado do filme, eu ficava, volta pros mutos. E ó que nem amo os mutos assim, mas gostava muito mais dos mutos do que dos soldados. Então, eu poderia chegar aqui e ficar procurando pelo em ovo contra o roteiro. Dizer que o roteiro isso, que o roteiro é aquilo e tal, blá blá, mas sinceramente eu não consegui, sabe? Eu gosto sempre de ter a proposta do filme comigo. Qual que é a proposta do filme, a proposta do roteiro? É mostrar o lado família da coisa, né? O núcleo família, o lado científico, com a Monarch, o lado militar, o lado dos vilões, a questão dos kaijus, a questão da humanidade tentando escapar. O roteiro se preocupa com todos esses elementos, todos eles, um mais, outros menos, mas geralmente na mesma medida ali, e faz acontecer, sabe? Faz acontecer. Então a proposta do roteiro é mostrar todas as facetas do problema, certo? Quem está feliz com os kaijus destruindo tudo, que são os vilões, a família que tem um trauma
né, que envolve os kaijus, os militares que estão lá para sentar bala nos kaijus, né, defender a população, e os cientistas que estão tentando procurar a melhor solução possível para aquela treta sem ter que matar os kaijus do bem e também proteger a humanidade. Então o roteiro quer mostrar todas as facetas, expor todas as facetas do problema ali, e na minha humilde opinião ele faz isso. Uma coisa bem legal do filme é o ritmo. O filme é muito dinâmico, só que ele não tem um dinamismo, e isso nos engana, porque ele é dinâmico e fica parecendo que o filme é um filme de ação frenética do começo até o final. E não é exatamente isso, é que o filme é dinâmico. Quando tem kaiju brigando, é lógico que fica aquela ação, né, dos kaijus brigando e aquela coisa que vem natural de um embate dessas proporções, né? Mas quando a cena corta e vai pra Monarch, não fica aquele marasmo, sabe? Cortou dos kaijus para Monarch e tal, aquele marasmo, e o pessoal pensa pra falar, e fica pensando e não fala. Não! A Monarch é tudo vibrante. O pessoal tem coisa pra pensar, mas ela tá pensando e já tá falando. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, blá 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 blá, temos que fazer blá 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 blá. E sabe, o ritmo como a Monarch, como a galera da Monarch interage lá dentro da Monarch, é um ritmo dinâmico. Então, quando corta para o Ghidorah e o Godzilla, eles estão brigando de uma forma dinâmica. Pá, pá, porrada, porrada. Quando corta para Monarch, eles estão conversando de uma forma dinâmica. Vamos, isso aqui, para cá. Não é uma boa ideia, isso aqui, para cá. Sabe, é tudo dinâmico. A parte da conversa é dinâmica e a parte da luta é dinâmica. Das lutas são dinâmicas. Então, isso dá a ideia, dá a sensação de que estamos vendo um filme frenético que não para, cara. O filme você sente toda hora assim, você assim, o filme não para, cara. Esse filme de aqui é um filme de ação top. Não é verdade. É um filme de ação que para sim, mas o foco dele não é a ação. O foco é o dinamismo. E é muito mágico. Isso acontece comigo, já aconteceu comigo algumas vezes, mas é raro. Está acostumando a ser raro, né, ultimamente. Que é aquela sensação tão gostosa que eu tenho certeza que você já teve, de que quando você está assistindo o filme e o filme tipo passou uns 40 minutos, 45 minutos do filme, e você pensa, nossa cara, tem filme pra caramba ainda e eu já vi coisa demais. O filme conseguiu mostrar muita coisa num espaço curto, meia hora, 40 minutos. Você sabe que passou meia hora, 40 minutos, que ainda vai acontecer muita coisa, porque você viu nos trailers e comerciais e tal, e você sabe que também tem muito tempo de tela ainda do filme, tá nem na metade, mas você tem aquela sensação de que você, caramba, cara, já vi coisa demais desse filme aqui, já aconteceu tanta coisa e só passou meia hora. Isso acontece com esse filme, e aconteceu comigo nesse filme. Eu fiquei assim, ó, nossa gente, tá com meia hora de filme, 40 minutos e já aconteceu tudo isso. Caramba, porque o filme não perde tempo. O filme não perde tempo com e é legal, uma coisa muito legal, que o filme ele não perde tempo com faz tudo acontecer, sabe? Não faz acontecer com pressa. Ele faz acontecer dentro de um ritmo. O ritmo do filme eu fico pensando, o diretor de fotografia e o diretor sentaram para conversar e tal. O diretor fala, ó, gente, eu quero que o meu filme aqui, né, o Rei dos Monstros, tenha esse ritmo aqui, tá bom? Ele vai começar com esse ritmo e vai terminar com esse mesmo ritmo. Então não é um filme que começa devagarinho e vai crescendo que nem fosse um bolo e blá, 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 e aquele bolo explode no forno. Não é. O filme começa no ritmo e termina no mesmo ritmo. É bom isso? É bom isso. Isso é coisa de filme de gente grande, certo? E é só os grandes mestres do cinema que fazem uma coisa dessa. Pegar um filme chique que começa num ritmo e terminar no mesmo ritmo. E o filme não fica maçante, não fica cansativo. A ideia desse filme aqui, ele não fica acelerado. Não tem aquela cena tipo, agora vamos correr, agora correria, não. Você tem briga, mas a briga acontece no mesmo ritmo que de todas as outras cenas. De todas as outras cenas do filme. Então é o mesmo ritmo. Só que quando tem kaiju na tela, fica parecendo que é a ação do filme. Porque tem kaiju na tela, afinal de contas. Né? Tem coisa sendo destruída, prédio caindo e tal. Tá, Ghidorah atacando raio pra cá e pra lá. Mas é uma falsa ideia de ação. Porque o filme não é exatamente uma ação. Ele é um filme dinâmico. Ao contrário, por exemplo,
digamos dizer que Missão Impossível, vai, Missão Impossível 7, que é uma obra de arte também. Mas lá, podemos dizer que o ritmo é um pouquinho, essa ideia do ritmo é um pouquinho diferente. O filme, ele para algumas vezes, sabe, para expor uma situação, para conversar e tal. O ritmo cai, mas não é de uma forma negativa lá. O ritmo cai, é um filme de ação. Ele se propõe a ser um filme de ação. Então, quando tem ação, é ação. O bicho pega mesmo, acelera tudo e vamos, e fica meio frenético as coisas. Ao contrário de Missão Impossível, que tem um ritmo aqui no meio tem outro ritmo e termina com aquele ápice, Godzilla não, ele tem o mesmo ritmo do começo até o final. E, independente do que acontece, vai acontecer no mesmo ritmo. Por exemplo, só para dar um exemplo. A Monarch, o pessoal da Monarch tá lá dialogando do que fazer, do que não vai fazer, e a câmera tá aqui, ó, registrando tudo. Conversa de todo mundo, Serizawa, com Viviane Graham, com o Sen, com o Mark, e tá registrando. Quando corta para o Godzilla e para o Ghidorah lutando, a câmera tá no mesmo ritmo. A câmera não fica mais... Não, é a mesma coisa da Monarch, da conversa, com o Ghidorah brigando com o Godzilla. Mesmo sabe? É o mesmo ritmo, do começo até o final, só que é dinâmico. O que a câmera registra é dinâmico, porque o pessoal da Monarch está conversando de uma forma dinâmica. Vamos fazer isso, não sei o que, não fica aquele marasmo, sabe? Sem um tempão sem ninguém falar nada, e a câmera vai indo, passeando, e ninguém fala nada, não. Tá, tem sempre alguém falando alguma coisa. Aí corta para os titãs, tem sempre um titã batendo em outro titã. Então há dinamismo. Isso é incrível, é muito bem feito, e isso me faz colocar Godzilla, o Rei dos Monstros, junto com outros filmes maravilhosos que eu já vi na minha vida, que tem essa ideia essa proposta de ter um ritmo só o filme inteiro, e nem por isso o filme é um saco. Por exemplo, Alien, o Oitavo Passageiro, é o mesmo ritmo do começo até o final. Por mais que apareça o xenomorfo, o Alien, o ritmo continua o mesmo. A câmera não fica mais acelerada porque apareceu o xenomorfo. Não, a câmera está devagarinho ali, o filme inteiro. Apareceu o xenomorfo, continua devagar. A câmera, como se a câmera dissesse, eu não vou acelerar o processo aqui só porque apareceu a estrela do filme. Não, vai ser no meu ritmo. E a câmera mostra o xenomorfo no ritmo dela. Blade Runner, o primeiro, o Blade Runner, o segundo também, 2049. A câmera, o ritmo do filme é o mesmo, vai passeando, e não é porque está acontecendo uma ação que a câmera fica mais frenética, sabe? Entende o que eu estou querendo dizer? É a mesma coisa aqui, a edição não fica mais acelerada, a câmera não fica mais acelerada, só porque tem kaiju brigando. A ideia é a mesma da conversa da Monarch, o pessoal conversando, é o mesmo tipo de registro de comportamento da câmera e da edição quando tem kaiju brigando. Isso tudo é legal porque deixa o filme uniforme, sabe? Não é... Tipo, você não fala assim, o primeiro ato é legal, o primeiro ato é dinâmico, né, é acelerado, eu gostei do ritmo. Aí chega no segundo ato, aí cai o ritmo, né, fica aquela coisa chata. Aí no terceiro ato aí volta a ficar legal, porque aí volta a ter um dinamismo. Tem muitos filmes que é assim, você sabe que é assim, que tem muitos filmes que tem, o primeiro ato às vezes é um saco, o segundo ato também o terceiro fica legal. Ou o primeiro ato é legal, o segundo ato é legal, é dinâmico, interessante. Aí o terceiro ato você fala assim, nossa, acaba logo o filme, meu Deus. Sabe, aqui eu não tive essa sensação, não. O ritmo é o mesmo do começo até o final, e você embarca, é tudo uniforme, independente do que acontecer ali, pode ter 500 titãs na tela, a câmera e a edição do filme vão se comportar iguais, igual elas se comportam quando tem 3 humanos na tela. Mantém o ritmo, e isso é coisa de gente grande, viu? É coisa de diretor. Isso expõe a qualidade do diretor. Porque se o diretor ele não tem muita mão, ele não tem uma mão firme, ele vai perdendo o controle do filme em algumas partes. Então alguma parte fica mais acelerada, outra parte fica mais não sei o que, mais devagar, a outra parte fica mais rápida, sabe? E às vezes também não é só a mão do diretor, mas como também a proposta do filme. O filme quer ser isso, uma montanha-russa, fica parecendo que Godzilla, Rei dos Monstros é uma montanha-russa. Porque tem titã, tem a questão familiar, tem a questão científica da Monarch, e fica parecendo que é uma montanha-russa. Mas se você parar pra pensar, não é. Porque o ritmo e a câmera e a edição do filme é a mesma. Vai indo na mesma forma ali, o filme inteiro. Isso é legal, é legal. O que acontece
nas cenas, que aí o pessoal se acelera, corre daqui, corre dali, tem explosões e tal. Mas a forma que é registrado é da mesma forma que é registrado tudo, sabe? A forma de uma explosão, de um prédio caindo, é registrado assim. A forma do pessoal conversando na Monarch é registrado igualzinho, com a câmera no mesmo ritmo. É sublime. Mas por mais que o filme tenha esses momentos de dinamismo, sabe? Tanto da Monarch, o pessoal conversando lá, quanto dos titãs brigando, o filme, ele se preocupa, o diretor, o roteiro do filme, se preocupa em parar, dar uma pausa no filme, para que nós possamos contemplar os titãs que tanto amamos. É um certo tipo de contemplação, sim. Por exemplo, tem 2 momentos de contemplação pura pra mim ali. Tipo, é o filme parando para nos permitir contemplar o Godzilla. Tem um momento que o Godzilla, que a gente vê nos trailers, que o Godzilla sai do mar, e aí ele tá aqui, o submarino da Monarch, na superfície, aí o Godzilla se aproxima, e tá, né, o Mark e outros membros da Monarch no convés do submarino. Aí o Godzilla tá lá, saiu do mar, e ele olha o pessoal no submarino e se aproxima assim, fica bem pertinho da galera, e fica todo mundo assim, meio tenso e tal, o Godzilla tá pertinho de nós, e é grande, né, é grande, e você fica contemplando aquela calma daquela situação, aquela calma assim, né, não tem nada explodindo, não tem nada acelerado, assim, de coisas se acelerando na tela. É só você contemplando o Godzilla, olhando pro Godzilla, os personagens contemplando o Godzilla, e você também contemplando o Godzilla. Olha, o Godzilla é grande, hein? O Godzilla é imponente, hein? Outro momento, isso não é mostrado nos trailers, mostra nos trailers, mas não dá pra entender bem o que está acontecendo. Que é o momento que o Godzilla está indo para se aproximar de uma base da Monarch. E aí fica, tipo, o Godzilla tá se aproximando por quê, né? De nós e tal. E aí você fica sem saber por que ele está se aproximando. E aí fica todo um clima tenso, e aí mostra o Godzilla lá no fundo, né? Tipo, lá no fundo do oceano ali, na parte escura, mostra só as costas dele iluminando o ambiente. E é nós contemplando o Godzilla, né? Contemplando a imponência. Porque você sabe que aquilo que está lá no fundinho do oceano, alguns quilômetros à frente da sua base militar ali, subaquática da Monarch, você sabe que aquela coisa lá pode vir aqui e te destruir em questão de 2 segundos. Só basta ele querer. Então você contempla aquele bichão. E se esses titãs existissem na vida real, nós como seres humanos, tem um titã aqui perto, mas ia rolar um certo frenesi, certo? Não, ia rolar um total frenesi. O sei lá o que, o Godzilla tá vindo pra cá, vamos correr, sabe, beleza. Mas a partir do momento que você conseguiu se refugiar em algum lugar, numa colina, numa montanha, e você conseguiu sentar para recuperar o fôlego, e você conseguisse ver, sabe, ter uma visão do Godzilla na vida real, passando assim pertinho de você ia fazer. Sabe, se você tá numa posição que você fala assim, o Godzilla não tá me vendo aqui. Nossa, olha o Godzilla, olha o tamanho, olha a imponência, olha o tamanho do rabo. Sabe, na vida real, nós íamos fazer isso. Em algum momento, nós iríamos contemplar os titãs. Dado dentro de uma situação X ou Y. Porque nós somos seres humanos. E nós temos isso dentro de nós. Sabe, por mais que tenhamos medo de alguma coisa, a gente contempla isso. A gente vai numa, sei lá, não eu, né, mas não você também, provavelmente, mas se fôssemos numa savana e chegássemos perto de um leão, a gente ia olhar pro leão e falar, olha o tamanho desse leão, cara. Sabe, ia dar aqueles 10 segundinhos que você ia ficar só olhando pro bicho e falar, nossa, olha o tamanho desse leão, olha o tamanho da juba, olha o tamanho do dente, sabe, olha o tamanho dessa girafa, contemplação. É a mesma coisa que a gente faz com a natureza no geral, olha o tamanho dessa cachoeira, cara. Você contempla. Nós iríamos contemplar os kaijus, os titãs, se eles existissem na vida real. E é um toque muito sensível, uma sensibilidade muito sensível, eu ia falar, uma sensibilidade muito tocante do roteiro, de parar o filme para nos mostrar esses momentos. Quando a larva da Mothra nasce e ela se acalma, a Madison e a Emma, né, a mãe e a filha, vão lá perto da larva, e a Madison, a gente vê isso nos trailers, a Madison vai tocar na Mothra, na larva da Mothra, e tem um momento de contemplação ali, tá tudo calmo, né, estamos contemplando a larva da Mothra. É legal um filme de destruição, kaiju, você parar para contemplar
os titãs, os kaijus. É um toque sensível do roteiro, do diretor, e funciona nisso que o filme para, você também para junto. Você para contemplar e olhar para a larva da Mothra, para o Godzilla. É uma contemplação legal, gostosa. Uma das coisas legais desse filme aqui, Godzilla, o Rei dos Monstros, é que mostra, não trata o Godzilla como um, sabe? Não, o Godzilla arrebenta. E ele não só, ele arrebenta tanto que nós fãs temos orgulho de gostar desse kaiju. Tipo, assim, é como se todos os anos que passamos gostando do Godzilla tivesse valido a pena. Porque agora a gente chegou e vimos assim, nossa, o Godzilla é topzera mesmo, viu? Valeu a pena gostar do Godzilla. Tipo, basicamente, tipo, nossa, eu gosto desse cara, ele não é à toa, ó, tá vendo? Não tô querendo dizer que nos filmes antigos de Godzilla, o Godzilla não era top. Lógico que é. O Godzilla já fez coisas incríveis nos filmes antigos, né? Já bateu em todo mundo. Bateu em todo mundo. Ganhou várias brigas com vários kaijus bem legais. E passou por poucas e boas, apanhou. Mas o que ele tomou de tiro, tomou de míssil dos militares do Japão, o que ele apanhou dos kaijus que vinham para brigar com ele, não tá escrito. Vocês sabem, né? Ele apanhou demais. Mas ele sempre mostrou garra ali, deu a volta por cima, contou com um pouquinho de ajuda da humanidade, uma hora ou outra, e foi. Mas nesse filme aqui, eu não sei como posso dizer sem ser injusto com a franquia Godzilla que veio antes. Eu sei como dizer. É que nos filmes anteriores o Godzilla era um cara trajando o traje. Então, querendo ou não, você tem certas limitações, várias limitações. E agora não, o Godzilla, ele é um efeito especial topzera. Então você consegue colocar tudo que você nunca conseguiu colocar no Godzilla quando ele era um cara vestido de Godzilla, sabe, na grande maioria dos filmes de Godzilla. Então é diferente, você consegue ver a garra do Godzilla, você consegue ver o empenho, a raiva, a determinação dele em um nível que você não via antes. Você via, mas não via da forma que é colocada nesse filme. Então a produção desse filme aqui, Godzilla, o Rei dos Monstros, ela honra toda a história do Godzilla. Tudo que o Godzilla representa, esse novo filme faz transparecer na tela. O pessoal não fica dizendo assim, ó, não, o Godzilla é o rei, o Godzilla é o top. Não, o Godzilla vai lá e mostra. Ele mostra que ele é o top. E ele mostra de uma forma assim que você fala assim, meu Deus. Godzilla é da hora mesmo, hein, cara. Ele apanha, ele cai, rola, leva uns tombos, mas ele levanta, ergue a cabeça, vai pra luta de novo, não fica chorandinho não, vai pra luta, e cada vez que ele vai pra luta, ele vai mais bravo. E o final realmente né, ele, enfim. Bom, agora vamos dar minha nota aqui para o filme, e para justificar a minha nota eu tenho que contar algumas coisinhas. Primeiramente, enquanto eu assisti o filme, várias coisas iam acontecer na minha mente, né? Uma das coisas o filme começa tão legal e vai continuando tão legal depois, logo em 10 minutinhos ali, a larva da Mothra já nasceu, e é bem legal quando ela nasce, né? Ela tá assustada e tal. É assim, você fala assim, meu Deus, cara. Eu pensando, né? Falando com a minha mente, pensando, meu Deus, cara. Em várias cenas do filme eu tô assistindo o filme assim, ó. E eu meio que lacrimejei em 2 momentos, enfim. Me emocionei em vários momentos e assim senti a lágrima correr mesmo assim em 2 momentos específicos, enfim. Ou seja, o filme tá acontecendo e eu tô lá assim, ó. Eu não tô acreditando que eu tô vendo isso. Tipo, é tão bom que me espanta. É tudo o que eu queria desse filme e mais. E o filme tá acontecendo. E eu tô lá assim pensando, não, tá bom demais pra ser verdade, vai acontecer alguma coisa aqui no segundo ato. O primeiro ato tá maravilhoso, o segundo ato não vai acontecer alguma coisa aqui. Eles vão desistir de algum personagem, vão parar de dar foco na família para dar foco nos militares. Alguma coisa vai acontecer, não é possível, tá bom demais, não vai acabar tão bom assim. Aí vem o segundo ato, você fala, nossa, rodando, despertou, nossa, já despertou, cara, com meia hora de filme.
despertou, olha o que o Rodan tá fazendo. Aí você fala, nossa, o Ghidorah, olha o pessoal, os humanos é mó legal, cara. Eu gostei dos humanos também, o Monarca é da hora. E você fala assim, nossa, mas olha, caramba, Godzilla vai brigar com o Ghidorah de novo. Caracas, de novo. E você fala assim, e você vai indo, você fala assim, não, tá legal, o segundo ato foi legal demais também. O primeiro foi, o segundo foi, o terceiro ato vai dar alguma coisa ruim. Não é possível, não vai. O filme vai ser perfeito? Até parece. E você vai torcendo, e eu fui torcendo pra que o filme, por favor, filme... Sabe, parte de mim, engraçado, parte de mim queria que o filme terminasse logo. Para que o filme terminasse bem. Eu fiquei com medo de que o filme ficasse, sabe, que conforme fosse aproximando do final, fosse acontecer alguma coisa que ia estragar o filme, que falasse assim, gente, o filme é muito legal, mas aquele final... E não, quando o filme acaba tão bom quanto começou. Quando o filme acabou, eu senti, é estranho falar esse doido, e né, doido mesmo, eu senti um alívio. Porque eu acabou e eu assim, acabou. Ou seja, não tem mais como ser ruim. Não tem como mais o filme ser ruim. E o filme não foi ruim. Pelo contrário, o filme foi maravilhoso. O filme foi praticamente perfeito. O filme foi praticamente sensacional. E quando acabou, eu fiquei com tanto medo que não fosse maravilhoso, porque eu queria tanto que fosse, que quando acaba, eu sinto um alívio. Porque, tipo, é realmente isso. Ufa, não tem como esse filme... acontecer alguma coisa no filme que estrague o filme, porque o filme acabou. E aí até cair a ficha que eu acabei de ver um filme que eu queria ter visto de Godzilla. E falar isso é emocionante, viu? Porque você... os olhinhos querendo encher de lá. Você assistiu um filme que você está acompanhando. Nós aqui no canal estamos acompanhando as notícias e teorias, né, do filme. Desse filme, já tem alguns meses. E aí você fica criando expectativa. Essa é a coisa mais perigosa de qualquer fã, criar expectativas. Mas a gente cria, porque os comerciais, os trailers nos fizeram criar expectativas altíssimas. E aí eu tinha muito medo de que, sabe, você vai criando todo o filme na sua cabeça e você fica com muito medo de que não vai ser tudo isso quanto eu imaginei. E o filme é mais do que eu imaginei. Quando acaba, realmente eu fiquei assim, foi melhor do que eu imaginei? E o que eu tinha imaginado já era uma coisa espetacular? Cara, como que pode, cara? E aí enquanto também eu ia assistindo o filme e torcendo para que o filme não se estragasse, não se auto-sabotasse, porque o filme de 2014 ele começa muito bem, na minha humilde opinião. Eu gosto do começo e ele vai se estragando depois. E eu fiquei preocupado com que isso se repetisse. E eu fiquei enquanto eu assisti esse filme aqui, eu fui pensando, peraí, tá bom demais. Será que eu tô vendo o melhor filme de Godzilla que eu vi na minha vida? Eu fui vendo, assim, conforme ia acontecendo, de um momento ou outro eu voltava com esse pensamento, nossa, esse daqui é o melhor filme de Godzilla que eu já vi. De todos os quase 30 filmes de Godzilla, caracas, esse aqui é o melhor filme de Godzilla que eu vi? Não é possível. Não, vai dar ruim. Em algum momento vai dar ruim. O terceiro ato aqui vai ser esquisito. Não vai dar certo, não. Não vai dar. Vai ter uma palhaçada aqui. Esse daqui não pode ser o melhor filme de Godzilla. Não é possível. Não é possível. Não. Os norte-americanos que estão fazendo filme, não é possível. Os caras vão acertar. Os norte-americanos vão acertar fazer um filme de Godzilla a ponto de eu achar que é o melhor Godzilla de todos os filmes de Godzilla. Não é possível, não. Você parece os norte-americanos. E na minha humilde opinião, ele é o melhor filme de Godzilla que eu já vi. Assim, porque com todo o respeito que a Toho fez, temos que sempre respeitar. A Toho tirou leite de pedra e era pedra duríssima. Não foi fácil. A Toho começou com um estilo de filme. Isso é histórico, isso tem muita importância para o cinema mundial, não só para o cinema japonês, porque o Godzilla transcende o cinema japonês, está num nível assim que é mundial. Então tem que ser respeitado, a Toho fez coisas incríveis. Mas o que os norte-americanos da Legendary e da Warner Bros. Conseguiram fazer não é querer ser melhor exatamente do que a Toho fez. Vamos fazer o melhor filme de Godzilla. Porque esse filme aqui só é bom da forma que é, porque ele pega tudo que a Toho já fez e junta com uma outra coisa.
junta com o que os próprios norte-americanos lá de Hollywood já fizeram de cinema. Junta tudo, junta o que o Ocidente criou de melhor, produziu de melhor, que é os efeitos especiais sensacionais, que é um roteiro redondinho, sabe? Uma preocupação com personagens, com todo mundo que está em tela, coisa que, querendo ou não, a Toho nunca se preocupou muito, porque é da cultura japonesa, não é? Pelo menos nesse estilo de filme do Gojira, né? Não tinha uma preocupação assim, de criar personagens tão profundos, cheios de camadas, e de amarrar o roteiro ali lindo e maravilhosamente, com todos os personagens sendo carismáticos, legais de se ver e tal. Não tinha essa preocupação. O mais importante era a briga mesmo dos titãs e tal. Mas o lado do Ocidente sempre se preocupou mais, um pouco mais com isso, né? Com os personagens, com a profundidade dos personagens e tal, com as coisas tendo sentido, sabe? Tendo um pouco mais de sentido. E aí você pega tudo o que Hollywood fez de melhor nesses mais de 100 anos que existe, né, o cinema, que o cinema existe, e pega tudo e junta com tudo que a Toho fez de melhor desde 1954, na criação da franquia Godzilla, até hoje. Junta as duas coisas. E esse Godzilla, ele só é sublime. Eu não consigo ver problema nele, assim, eu consigo dizer que ele é o melhor filme de Godzilla que eu vi na minha vida, só pelo fato que ele é uma junção de tudo. Ele é uma junção do que a Toho nos ofereceu de melhor, tirando leite de pedra durante décadas, fazendo Godzilla sozinha, sem a ajuda de Hollywood pra nada, sabe? Fazendo na marra, se esforçando, muitas vezes até passando a ser um certo carão, vai? Porque você via assim, nossa, esse efeito especial tá tosquíssimo, né? Você via que era um carrinho ali tombando, você via que o tanque de guerra era um brinquedinho pegando fogo, você via tudo isso. Mas dane-se, era a Toho fazendo o seu melhor, dando o seu melhor e fazendo, sabe, só por estar dando o seu melhor já tinha muito valor. E isso tornou a franquia Godzilla o que a franquia Godzilla é hoje. Não foram os norte-americanos. Os norte-americanos só juntaram o que eles têm de melhor, que é o cinema, né, em termos de cultura pop. O que os norte-americanos fazem de melhor em termos de arte é o cinema deles. E eles juntam isso, a parte técnica, com o conceito que a Toho apresentou, e eu acho que temos o melhor filme de Godzilla. Com todo o respeito ao filme de Godzilla que eu mais amo na minha vida, que é Godzilla vs o Rei Ghidorah, o monstro de 3 cabeças, lá de 64, né, se não me falha a memória. É o filme que eu mais gosto, é o filme que apresentou o Ghidorah, o filme que trouxe, né, mostrou a Mothra pela segunda vez, que mostrou o Rodan pela segunda vez, e colocou a primeira luta épica, né, de kaijus, que colocou a larva da Mothra junto com o Rodan, junto com o Godzilla para enfrentar o Ghidorah. Aquele filme, sabe, mora no meu coração. Godzilla vs Violent também gosto muito. Tem outros filmes que eu gosto bastante de Godzilla, mas, sabe, o Godzilla vs o Rei Ghidorah de 64, se não me falha a memória, era até então o meu favorito. E ele ainda é muito favorito meu. Só que é muito difícil não dizer que esse Godzilla Rei dos Monstros é o melhor, porque ele pega tudo o que tem de melhor nesses dois lados. Tudo que tem de melhor na franquia Godzilla, que é o Ghidorah, que é o Rodan, que é a Mothra, que é o Godzilla, que é a ideia de que a humanidade precisa desse equilíbrio que é trazido com o Godzilla, que é a ideia meio poética, ainda que seja meio brega, sempre é meio brega na franquia Godzilla, mas tá lá e eu acho que é necessário estar, que é a ideia a humanidade fez por merecer esses kaijus tocando dane-se aqui em Tóquio e na Terra em si, porque a humanidade não se preocupa com a poluição, não se preocupa com a camada de ozônio, não se preocupa com a natureza, com o planeta Terra em si. Logo, os kaijus, eles despertam por algum motivo e vêm ferrar a humanidade, porque a humanidade está ferrando o planeta Terra. Então tem toda essa simbologia na grande maior parte dos filmes da franquia Godzilla, não grande maior parte, mas em vários filmes da franquia Godzilla, da franquia no geral, tem tudo isso, pega todo esse conceito, né, que a Toho embutiu em Godzilla,
de um Godzilla também que bate, apanha, bate, apanha, bate, apanha, tem altos e baixos e tal. E você pega tudo isso, todos esses conceitos e encaixa com o que Hollywood produziu, criou, aprendeu a fazer de melhor, que é cinema. Aí você tem a junção do filme perfeito, de Godzilla. Um filme que valoriza tanto os personagens humanos, quanto as brigas entre os kaijus. E faz tudo isso acontecer de uma forma técnica, sensacional, com ritmo, com um dinamismo maravilhoso, com efeitos especiais de primeiríssima linha, com uma trilha sonora impecável de você comprar um disco, um CD e ficar ouvindo por horas e horas, apesar que hoje em dia ninguém compra disco e CD, mas de baixar, sei lá, no iTunes, se você tiver, no Spotify, e você ficar ouvindo essa trilha sonora, sabe? É cinema de alto nível. E para esse cinema ter sido de alto nível, precisou que a Hollywood entrasse com o que tem de melhor, para pegar o que a Toho fez de melhor nas últimas décadas, 60 anos aí já, né? Provavelmente, eu acho que é isso, 60 anos de Godzilla. Pega o que fez de melhor, os dois lados de melhor, junta tudo e dá, na minha humilde opinião, o melhor filme de Godzilla que eu já vi. E aí, para chegar na nota que eu vou dar aqui, eu preciso usar uma regra que eu também uso, que eu uso muito quando eu vou analisar um filme e decidir o quanto eu gostei daquele filme no geral. Que é o seguinte: eu tenho certeza que você já passou por isso. Você assiste um filme e aí você tá lá assistindo um filme e o filme acaba e você pensa: ah, não foi ruim, mas eu teria feito melhor. Sabe? Você e eu, nós não somos cursados, não somos profissionais do cinema. Não fizemos uma faculdade de cinema. A gente não trabalha com cinema, sabe? A gente só consome cinema. Consumimos cinema. E mesmo só consumindo cinema, temos a certeza, tanto eu quanto você, de que determinados filmes que já vimos, nós conseguiríamos ter feito melhor. Pode ser uma certeza falsa, certo? Se fosse... tipo, a Warner Bros. Fala: você teria feito esse filme aqui melhor? Então vem. Aí chega lá, nós não faz porque a gente não temos a capacitação técnica para fazer. Mas a ideia que fica na nossa mente de que, sim, eu teria feito melhor, muito melhor do que fizeram essa porcaria desse filme aí, essa simples ideia expõe que aquele filme que a gente achou, que a gente acha que poderia ter feito melhor, ele poderia ter sido melhor, sim. Porque se nós, meros mortais, que não estudamos cinema, né, a gente estuda assim, a gente estuda como se fazer um roteiro, fotografia, mas a gente não pratica isso, a gente não cursou, a gente não vive, a gente não ganha dinheiro fazendo cinema, né? Meros mortais como nós pensa de alguns filmes dessa forma, eu faria melhor, é porque aquele filme tem algum probleminha, né? E nesse filme aqui, como em outros filmes, eu assisti o filme pensando: o que eu faria de melhor? O que eu faria de melhor em Forrest Gump? O que eu faria de melhor em Alien e o Oitavo Passageiro? O que eu faria de melhor em Aliens, o Resgate? Um filme que eu amo muito. O que eu faria de melhor em Exterminador do Futuro 2? Não, nada. Esse filme, Godzilla, o Rei dos Monstros, o que eu faria de melhor? Não tem. Eu, em particular, não tenho nada que eu faria de melhor, assim, que eu sinto. Isso daí eu faria melhor. Ah, essa parte aí eu teria feito melhor. Eu não teria feito assim, não. Eu faria assim, sabe? Aquela vontade que a gente tem por ser fã da franquia ou por ser conhecedor, consumir tanto cinema, que a gente se torna conhecedor de algumas coisas, né? A fotografia aí eu teria feito assim. A iluminação, né? Ou o roteiro, sabe? Aí chega um filme que a gente tenta encontrar alguma coisa que nós, pra dizer pra nós mesmos que eu faria diferente, e aí não tem. Aí é quando eu percebo que esse filme é especial. E é especial. E Godzilla, o Rei dos Monstros, tinha tudo para dar errado. Porque, poxa vida, são os norte-americanos trabalhando com um ícone do cinema japonês, super amado. E no meio desse trabalho tem que colocar a Mothra, tem que colocar Rodan, tem que colocar Ghidorah, tem que colocar personagens humanos, tem que colocar o próprio Godzilla. E você fala assim, e num filme de 2 horas e 12 só, você vai falar assim: tinha tudo pra dar errado, cara. Tinha
tudo pra dar alguma coisa, tinha que dar errado. E não vejo nada que deu errado. Eu tenho que ver o filme de novo, obviamente, talvez vendo pela segunda vez eu, não ficou tão legal, isso aqui. Mas vendo o filme uma vez só, lógico que se eu quiser ser o chatão, o criticão, o Will é o criticão, eu vou lá e mudo uma coisa, eu falo assim, não, vou mudando, certo? Se eu quiser ser o chatão, o criticão, mas se eu quiser ser justo e reconhecer o trabalho que foi feito, eu vou simplesmente dizer o que eu vou dizer aqui agora. Eu não mudaria nada nesse filme, não, porque se eu procurasse mudar alguma coisa, seria só eu procurando pelo em ovo e não reconhecendo o trabalho alheio, o trabalho que foi feito, querendo dizer, eu sou muito melhor que o Mike Dougherty, e mesmo que eu não seja diretor, eu sou melhor que aquele diretor, sabe? Mesmo que eu não trabalhe com cinema, eu sou melhor que aquele cara que trabalha com cinema, sabe? E em alguns momentos a gente se sente dessa forma, e talvez até sejamos mesmo, só por ser consumidor, consumir tanto filme, sejamos muito melhor do que aquele cara que trabalha com cinema, sabe? Talvez sim, talvez não, talvez sim, talvez não, mas em alguns casos você tem que parar, respirar fundo, engolir o seu ego de crítico, né? E dizer pra si mesmo, eu não conseguiria fazer melhor. Eu não conseguiria fazer o Missão Impossível 7 melhor, Terminal do Futuro 2, diversos outros filmes. O Vento Levou, não conseguiria fazer. Não conseguiria. Jurassic Park, não conseguiria fazer. E aí você reconhece o valor que aquele profissional tem. Que o Mike Dougherty, o diretor do filme, tem, que a produção do filme tem, que a Legendary tem, que a Warner Bros. Que bancou tudo também tem. Sabe, todo mundo ali tem méritos. E os méritos são só deles, junto com a Toho Studios, que com certeza deu pitaco aqui e ali para que o filme ficasse tão legal, né? Não deixou tudo nas mãos dos norte-americanos, com certeza a Toho, e ainda que a Toho chegasse assim e falasse, ó, Warner Bros, Legendary Pictures, aqui está o contrato, podem usar o Godzilla, o Ghidorah, a Mothra rodando da forma que vocês quiserem, tá bom? Pode usar, à vontade aí, nem precisa nos perguntar nada, usa aí. Ainda que a Toho fizesse isso, que sabemos que ela não fez, porque tem relatos que ela deu pitacos no filme, ainda que a Toho Studios fizesse isso, entregasse tudo na mão da Warner Bros. E da Legendary Pictures, a Toho Studios ainda assim teria muitos méritos, porque afinal de contas foi ela que criou a franquia Godzilla, foi ela que sustentou a franquia por tantos anos, por tantas décadas, e foi ela que deu alma para essa franquia Godzilla. Ela deu alma. Ela deu espírito, deu alma, deu todo um conceito, uma filosofia para o que é a franquia Godzilla. E aí vem a Legendary junto com a Warner e pega, só tem que ter o trabalho de pegar tudo isso e transformar numa obra tecnicamente bem feita. E eles conseguiram, e todo mundo tem méritos, né? A Toho, por todo o trabalho de tirar leite de pedra durante anos, de uma forma sublime, maravilhosa, encantadora, e que encantou tantas gerações por tantos anos, mesmo com todas as limitações técnicas, junto com o poderio, né, de cinema de Hollywood, e dá no que dá méritos para todo mundo, tá? E a minha nota não pode ser outra que não... É difícil dar 10, viu? Você fala assim, caramba, cara, dá até medo de passar, né? Passar aquela vergonhinha de achar que o filme é nota 10, aí depois você fala assim, depois passa um tempinho e você fala assim, não é tão 10 não, né? Analisando melhor aqui, depois de ver o filme 5 vezes, acho que o filme dá pra ser uma nota 9, né? Mas agora aqui, ó, sem ser o chatão, eu vou dar 10, sim, tá? Eu considero o melhor filme de Godzilla que eu já vi na minha vida. Se a pessoa reclama, um crítico vai lá reclamar, os personagens são superficiais, os personagens são unidimensionais. A franquia Godzilla sempre foi isso. Os personagens humanos nunca foram melhores do que isso. Esses são os melhores personagens, são os personagens mais profundos de toda a franquia Godzilla. Com todas as ressalvas que tem que sempre ter a todos os filmes de Godzilla, todos os personagens que apareceram nos filmes e tal, uns eram legais, outros só estavam lá para cumprir papel e tal. Esse daqui consegue trazer muitos personagens e todos eles têm uma profundidade que pode não agradar os não tão entendedores da franquia Godzilla,
mas que quem sabe, quem entende da franquia Godzilla e conhece a franquia Godzilla, sabe que a franquia Godzilla tinha esse probleminha, sempre teve esse probleminha. Os personagens principais, os principais, né, os personagens ali do filme, eles nunca foram tão profundos, né? Até os mais legais, até a Mickey que eu gosto muito na franquia Godzilla, né, da segunda fase ali, a personagem que mais apareceu na franquia Godzilla de todos os filmes, né, todas as eras. A Mickey, eu gosto dela, mas ela também não é profunda, ela só tá lá, ela é legal, eu gosto dela, é carismática e só, sabe? Esse filme eleva isso, pega os personagens e dá camadas. Podem ser camadas que podem parecer superficiais? Podem parecer superficiais. São superficiais? Não concordo que são superficiais. Mas eu entendo que se você não acompanha Godzilla desde muito tempo, não assiste Godzilla, sabe, desde o primeiro filme lá, não que você tinha que estar vivo em 54 quando o filme foi lançado, mas se você não assistiu vários filmes de Godzilla, você não entende, você você não descobriu que a franquia nunca foi muito forte nos personagens humanos. O forte da franquia sempre foi os kaijus. E agora chega um filme que se preocupa em apresentar personagens que são, de uma certa forma, profundos. Por mais que você ache que não são tão profundos assim, em comparação aos outros personagens que já foram apresentados na franquia, eles são profundíssimos. Profundíssimos. Estou até inventando palavra. Bom, então é isso. É meu filme favorito da franquia Godzilla. Por enquanto, pelo menos. Talvez eu mude um pouquinho de opinião no futuro. Mas sim, talvez eu acho que não vai mudar não. Porque olha, até mesmo porque esse filme que eu gosto muito de Godzilla vs Rei Ghidorah, né, da primeira vez que apareceu o Ghidorah, eu gosto por conta dos combates entre os kaijus. Porque a questão humana, eu nem lembro dos personagens, cara. Eu nem lembro dos personagens humanos do filme. Porque não tem, sabe, são todos os personagens humanos do filme, são praticamente de um filme para outro, sabe, muda, sempre vai mudando, mas, sabe, não fica na sua mente, porque não é nada de especial. Não é nada especial. Então, o meu carinho pelo filme lá de Godzilla vs Rei Ghidorah, lá de 64, se não me falha a memória, essa é a data, esse é o ano, é por conta do combate, da junção de 3 kaijus contra o Ghidorah. Mas nesse filme aqui é por um conjunto de coisas. A trilha sonora muito linda, muito maravilhosa, sabe, de uma forma assim incrível, faz muito tempo que eu não vejo. A edição do filme é muito legal, o ritmo do filme é sensacional, a fotografia mais maravilhosa ainda, ela é sincera, ela não fica balançando, ela mostra tudo em detalhes, a iluminação ilumina, os personagens humanos estão lá, são carismáticos, são legais, o roteiro, ele se preocupa com contar todas as facetas da história, preocupação com a parte familiar, com a Monarch, com o vilão, e sabe, e encaixa tudo. Podia ser muito melhor? Tá, se o filme tivesse 3 horas, 2 horas e meia, mas para um filme de 2 horas e 12, gente, olha o tanto de coisa que nós vimos em 2 horas e 12. Aí você para e pensa, será que tinha só 2 horas e 12 mesmo? Porque parece que teve mais, cara, sabe? Então, indo por todos os elementos que tem no filme, parte técnica, roteiro, atuação, blá 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 blá, é o meu filme favorito, sim, de Godzilla. É difícil comparar com os outros filmes, porque os outros filmes da Toho, né, tem limitações, e a Toho fez trabalhos maravilhosos com todas as suas limitações. Então é difícil comparar, é até talvez desonesto da minha parte dizer que esse é o melhor filme de Godzilla que eu vi na minha vida. Mas, enfim, né, se for para dizer, escolher um, eu escolho esse aqui. E esse filme prova que tem coisas boas pra vir, viu? Tem coisas boas pra vir, meu Deus do céu. Obrigado por tudo, por me acompanhar nessa jornada toda que foi analisar os vídeos de Godzilla, teorias, notícias, informações, para chegarmos nesse ponto de finalmente termos visto o filme e analisarmos o filme e eu expor minha opinião daqui, você a sua opinião daí, e continuarmos analisando a franquia da agora em diante sob um outro prisma, né? Depois de agora sabemos tudo o que aconteceu no filme, né? Obrigado por tudo, abraços, beijos, eu fui, valeu!